Bom, pessoal, a gente está aqui com o Pedro Rodrigues, né, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura e fundador do canal Manual do Brasil. Ele vai nos ajudar um pouquinho a entender os efeitos dessa crise aberta aí com o ataque da Rússia à Ucrânia, tanto para o mercado de petróleo como para o mercado de gás natural também, né? A Europa é um importante importador de gás natural da Rússia e a Rússia é uma das maiores produtoras de petróleo e gás. Então, obrigado, Pedro, por nos atender. Como é que você vê esse primeiro movimento aí da Rússia e os efeitos nos mercados? Obrigado, Polito. É um prazer falar com vocês aqui da Megawatt. Primeiro, cara, eu acho que a gente tem que pontuar, né, que uma guerra é sempre a pior solução, né? É muito ruim você ter no mundo do século XXI, você vê um país invadindo o outro, né, civis morrendo, os próprios militares, os soldados. Eu acho que a gente está num momento, a sociedade, o planeta, né, evoluiu tanto, a gente vê uma guerra, uma coisa muito triste. Mas, segundo, eu acho que o Putin ele tem os motivos dele, né? Acho que a Europa e os Estados Unidos e a própria OTAN também pressionaram o Putin de uma forma que talvez não deveriam ter pressionado. Agora, o fato é que a guerra existiu, a guerra existe e ela está acontecendo, né? E os mercados estão sofrendo com isso. Obviamente, as bolsas caíram no mundo todo, né? Uma incerteza muito grande. Agora, o mercado de petróleo, de commodities, subiu muito. Por que isso acontece, né? A Rússia é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, né? Tem uma produção enorme. O primeiro maior produtor de gás do mundo. E tanto petróleo quanto gás são estratégicos, russos, né? São estratégicos para a Europa, por exemplo. Então, se você pegar 1/3 do petróleo russo, é tudo exportado para a Europa. A Europa consome 50% do gás consumido na Europa, vem da Rússia, né? Através de gasodutos. Né? Então, a Rússia tem uma influência muito grande e eu acho que o Putin conseguiu dar nessa guerra um checkmate na Europa com relação à influência que ele tem no mercado de energia, né, e na geopolítica em cima dos europeus. Então, hoje você ouve o Biden falar de sanções, a própria Europa fala de sanções em cima da Rússia. Eu acho que essas sanções não vão adiantar absolutamente nada, porque elas não podem. A Europa basicamente não pode simplesmente falar assim: olha, Rússia, eu quero te dar uma sanção, não vou mais comprar o seu gás. É impossível. Se isso acontecer, o alemão vai congelar ou vai ficar sem energia e a Europa inteira vai morrer de frio. Então, isso não é possível. Então, nesse checkmate, o Putin conseguiu colocar a Europa e o Ocidente numa situação tal que é muito difícil, eu acho, o Ocidente conseguir se livrar, virar essa mesa, né, nessa guerra e se livrar, de certa forma, dessa influência russa que existe hoje. Entendi. E Pedro, tem a questão do... A gente está no inverno ainda no hemisfério norte, então o consumo de gás ainda é muito relevante para a calefação, né? Tinha a questão do gasoduto Nord Stream 2, né, que liga, ele está pronto, só não está autorizado, né? Se você puder atualizar esse ponto, né? E como é que fica essa história? Que ele ligaria diretamente à Rússia e à Alemanha, né? Mas como é que fica agora esse projeto, né, no meio dessa confusão? Olha, é importante a gente falar, Polito, que a Rússia ela não é grande produtora de GNL, né? Ela é produtora de gás natural. Quer dizer, o gás natural russo ele escoa via gasodutos. Então ele tem o Nord Stream 1, que já leva, que é responsável por 40% do consumo alemão. Tem outros gasodutos responsáveis por 50% do consumo europeu. Ele tem um gasoduto de 800 quilômetros para a China, que transporta 100 milhões de metros cúbicos dia. Isso é a produção brasileira, né? Então, o russo ele tem condição, via gasodutos, de escoar esse gás de uma forma muito grande, né? Então, eu acho que, como eu coloquei, é difícil para a Europa se ver livre, né, dessa influência russa quando a gente fala do mercado de energia. Então, é óbvio, o inverno está acabando, mas independente do inverno acabar, a Europa precisa do gás russo, né? Senão as pessoas vão ficar sem energia elétrica, ou a energia vai subir a ponto das pessoas não conseguirem pagar. Porque se você está falando que um player consegue abastecer 50% desse mercado, é muito alto. Então, eu acho que ele conseguiu, mais uma vez, dar um checkmate aí, que é difícil virar essa mesa. Entendi, Pedro. Pois é, porque uma alternativa ao gás deles, o GNL também, a gente já vê preços subindo rapidamente por causa dessa crise, né? Qual seria o impacto se essa crise se prolongar por muito tempo, né? Essa guerra se prolongar muito, assim, a ideia, a possibilidade de haver preços elevados por muito tempo, um efeito grande na economia global? Exatamente, como você colocou, quer dizer, a outra opção é o GNL. Agora, terminais não são feitos do dia para a noite, né? Navios de regasificação não podem ser colocados do dia para a noite. Então, existe um gap muito grande. Agora, é óbvio que quando o preço do barril, principalmente o preço do barril do petróleo, sobe,
o preço do gás natural no mundo todo acaba acompanhando um pouco, né, que são combustíveis, né, energias e fontes primárias alternativas, acaba subindo a reboque disso. Então, você pega o preço do GNL hoje nos Estados Unidos, ontem subiu acho que 12% ou 20%, um valor absurdo. Na Europa já subiu 28%, mais do que já estava caro. Então, é óbvio que você começa a ver um rearranjo no mercado global de commodities, e o gás natural não é uma commodity, mas é quase, você começa a ver os preços subirem como um todo. Agora, o petróleo é a mesma coisa, né? A Rússia é o segundo maior produtor. Então, quando você vê uma guerra, uma incerteza, o mercado de petróleo ele tem uma volatilidade altíssima, e ele funciona, essa volatilidade, em razão de fatores endógenos à indústria, né? Que era o que a gente estava vendo na pandemia, quer dizer, a pandemia desequilibrou a oferta e a demanda de óleo, e fatores exógenos à indústria, que é o que a gente está vendo agora. Quer dizer, uma guerra é um fator exógeno à indústria do petróleo, o petróleo não tem nada a ver com isso, mas esse fator exógeno mexe no preço. É o que a gente está vendo hoje, quer dizer, petróleo batendo mais de $100, está oscilando em 99, 102, e fica nessa oscilação, e isso afeta o mundo inteiro, né? Inflação mundial na veia, combustíveis mais caros, produtos mais caros. Então, o petróleo ainda, o que a gente achava, né, que era uma transição energética acelerada, a Europa achou que com a energia solar e energia eólica ia conseguir se livrar dos combustíveis fósseis. A gente está vendo que é o contrário, né? A transição energética deu mais poder ainda para esses autocratas e países como a Rússia, a Arábia Saudita, que ainda dominam a produção de petróleo, que é necessária ainda, queiram os ambientalistas ou não, para o mundo e para as sociedades globais. Entendi. Pedro, trazendo essa discussão para o Brasil, você mencionou muito bem, né, o petróleo ontem, né, logo no anúncio do ataque russo, chegou a bater os $105, né, o barril. Ontem, nessa semana, o diretor da Petrobras, o Cláudio Mastella, mencionou que o preço do GNL, né, subindo muito, né, importação, e a Petrobras importa GNL também. Enfim, qual o efeito dessa crise para o mercado brasileiro? E aí, quando a gente fala muito da questão dos preços de combustíveis no Brasil, né, influenciado pelo Brent, pelo dólar, o dólar tinha dado estava caindo um pouquinho, né, ajudando, mas agora com essa crise teve um repique, né? O que a gente pode esperar da crise para o Brasil e para o preço dos combustíveis? Olha, primeiro é importante colocar, Polito, que essa crise e o preço do combustível está sendo afetado no mundo todo. Isso não é uma jabuticaba brasileira, né? Isso não é uma coisa só nossa. O mundo inteiro está sofrendo. Os Estados Unidos, o Joe Biden anunciou ontem que vai liberar mais estoques de petróleo, a quinta vez na história que ele libera estoques de petróleo para controlar preço, né? Uma guerra é um motivo. Liberou há um tempo atrás também por causa desse repique de preço, para tentar baixar o preço dos combustíveis. Então, essa discussão que a gente está vivendo no Brasil de tirar a tributação, diminuir a tributação, está acontecendo no mundo todo, até nos Estados Unidos. Então, é óbvio que, como o mundo e nós aqui vivemos no mercado global, qualquer aumento do preço de petróleo vai influenciar aumento de preço dos combustíveis aqui no Brasil. A Petrobras está há 43 dias sem mexer e sem falar em aumento ou diminuição de preço. A tendência que a gente tinha de barril já era de alta, né, em razão do desequilíbrio que estava havendo nas cadeias globais, na demanda e na oferta de óleo, como a gente colocou. Quer dizer, o mundo achou que não precisaria mais de óleo, precisaria menos de óleo, e quando veio a pandemia e o pós-pandemia, o mundo viu que precisa ainda muito do óleo. Só que o óleo, a oferta começou a diminuir e teve um repique de preço. Esse preço chegou a 65, 75, 85 dólares, que a gente estava vendo, e agora, com a guerra, uma incerteza maior ainda, chegou a mais de 100, quer dizer, e eu acho que vai andar para mais de 100. O fato é que a Petrobras vai ter que aumentar o preço aqui no Brasil, apesar do câmbio ter arrefecido, né, o câmbio ter ficado mais barato, o real frente ao dólar, né, o dólar se desvalorizou, o real se valorizou, a gente viu o câmbio aí a menos de R$5 essa semana, né, 4,99, 5 e pouco, que era raríssimo, a gente não viu isso há muito tempo. Mas, apesar disso, eu acho que o barril vai andar ainda, dependendo da continuidade de quanto essa guerra vai durar. Eu acho que o barril pode andar acima dos $100 um tempo, e aí, obviamente, a Petrobras vai ter que aumentar os preços, e vamos ver o que o governo brasileiro vai fazer aqui no Brasil, como outros governos do mundo estão fazendo, né, com relação à política pública, porque o brasileiro não consegue pagar R$150 no botijão de gás, R$8 no litro da gasolina, né, 6 e tal, ou R$7 no litro do diesel. É caríssimo. O brasileiro não consegue. Como o mundo inteiro não consegue, isso é importante colocar. Então, vamos ver que tipo de política pública
né, vai ser feita, que não pode ser feita via Petrobras, via controle de preços. Isso aí a gente já viu que dá errado, né? Vamos ver que tipo de política o governo vai fazer para conseguir amenizar os efeitos dessa subida, dessa escalada de preço para o consumidor e para o bolso dos brasileiros. Legal, Pedro. Você mencionou bem, porque a guerra, né, e esse efeito geopolítico ocorre no momento que a cadeia global já vinha com a pressão de alta de petróleo, né? E isso tudo acontece também, quando a gente fala de combustíveis, enquanto está sendo discutido lá a PEC dos combustíveis, a PEC não, as propostas, os projetos de lei no Congresso, né? Queria te agradecer e um último comentário, assim, desse panorama todo aqui, se você tem mais um comentário extra, né? Inclusive essa expectativa com relação a essa votação no Congresso, né? Pode ser um caminho para não ser mais esse modelo que você mencionou anterior de controle de preços, né? Obrigado. Olha, Polito, é um prazer. Eu queria falar a última coisa com relação ao controle de preço, é o seguinte: controlar preço no livre mercado é impossível, né? E qualquer tipo de tabelamento, congelamento, isso é sempre muito ruim. A gente tem que fugir disso, né? A gente tem que entender que o mercado de petróleo é um mercado volátil, que é assim, né? O preço sobe, o preço desce, funciona dessa forma. A gente tem que se habituar a isso. Agora, o governo pode fazer políticas públicas que eu acho que são saudáveis, com dinheiro do Tesouro Nacional. Por exemplo, não é justo, né, você tem uma família de baixa renda que sem conseguir cozinhar com botijão de gás, porque o botijão está muito caro. Então, o governo deve pensar em políticas públicas como o mundo inteiro está pensando. Isso não é, mais uma vez, uma jabuticaba brasileira. O mundo inteiro está pensando em como amenizar os efeitos desse momento excepcional, porque petróleo a $100 é um momento excepcional, né? A gente não vê isso desde 2014. Pode acontecer, pode subir mais, mas como as sociedades e os governos vão amenizar esses efeitos em cima do bolso dos seus cidadãos, quer dizer, da população. Isso tem que ser pensado, isso está sendo pensado no mundo todo, não é aqui no Brasil. Eu só espero que o governo consiga, de forma racional, não fazer medidas, né, e atitudes populistas que prejudiquem o livre mercado, prejudiquem o mercado de petróleo, prejudiquem o mercado brasileiro, como já fez no passado, quase quebrando a Petrobras e não repassando essa volatilidade de preço. Então, eu só espero que o governo consiga ter luz e clareza para entender o momento e fazer políticas públicas conscientes que diminuam os efeitos para o brasileiro, mas não prejudiquem o livre mercado e a liberdade de preços e a livre iniciativa de preços que a gente tem hoje no Brasil, que foi muito difícil ser conquistada e a gente deve preservar. Legal, Pedro. De novo, muito obrigado aí pelas observações, pelos comentários, que foram ótimos aqui para a gente entender um pouquinho mais sobre essa questão toda. Um abraço. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau.